Sim, minha filha. Pronto. Tá online. Deixa eu ver aqui a galera. Marinha, ela também é patroca. Uhum. Espera para lá, vai. Tati, não tem como a gente compartilhar no nosso Instagram? Tem. Não tem como a gente aqui, compartilhar? Aqui só dá para conectar direto uma conta, mas tu tens que tu lá na minha página, vou mandar aqui no WhatsApp o link, e aí tu compartilha que ele fica aparecendo ao vivo na tua conta. Na minha conta? Compartilhando no meu Instagram. Sim. Se tu for lá na minha conta, tem uma palavra assim, assistir vídeo. Aí quando tu clica, ele vai diretamente para a tua, entendeu? Deixa eu fazer logo, então. Pronto. Tá, mandei aqui no Instagram. Não, no WhatsApp. Mandei para a Lana também. É bom que eu continuo te ouvindo. Olha aí, estou te vendo pelo Instagram. Pronto. Olha lá, a gente está online, a gente já tem aí 3 pessoas. Quem está aí? Gelson Souza, boa noite, Gelson. Adelson Souza também está aí, boa noite. Quem mais está chegando? Dá um oi aí para gente. Dá um oi. Isso. Isso. Deixa eu ver quem está aqui. Tem uma galerona. Ana Paula. Oi, Ana Paula. Cecília. Oi, Cecília. Lilian. Minha prima Lilian. Acho que tu conhece, Nath, a Lilian. Rafa, Welton, Cauã, Carlos, Eliseu. Todos online. Obrigado. Obrigada, desculpa. Quem mais está aqui? A galera dando boa noite. Que bom. Bem, gente, o convite feito aqui para essa live hoje, porque hoje é um dia muito importante, é um dia que a gente precisa discutir, a gente precisa debater, né, enquanto momento político tenso que a gente está, enquanto educação, né, enquanto solidariedade também, que foi como eu conheci a Lana. Hoje é o Dia Internacional, né, contra a LGBT e QI+, fobia, né? Então, é um momento não de festa, não de comemoração, mas um momento para discussão, é um momento para a gente chamar a atenção. Uma pesquisa aí feita, né? Essa data é uma data que a Organização Mundial da Saúde ela retirou, né? A questão da homofobia como uma doença, né? Então, foi nesse momento, nessa data, 17 de maio, que isso realmente foi discutido, né? Foi pensado enquanto política, e a partir de então, os rumos para esse combate começaram a se enraizar numa perspectiva mais social, mais educacional, mais econômica também, de inserção de emprego em renda, enfim. E ainda, obviamente, para que a gente permitisse, né, a liberdade. Acho que a liberdade é algo mais sublime que a gente tem e que a gente quer agora mais do que nunca. Então, a liberdade do afeto, a liberdade da decisão, eu acho que essa é a grande luta para que a gente possa começar, né? Se a gente entender que é preciso permitir que as pessoas sejam livres dos seus determinados afetos, todo o resto, né, vai ficar muito mais fácil de se resolver e de se compreender. Enfim, então, essa foi um pouco da angústia, né, que estava aqui dentro de mim, conversando com a Lana, com a professora Nath, e aí eu convidei elas para participar, porque elas que dominam esse assunto. E aí eu quero agora, se possível, que a Lana se apresente e fale um pouquinho dessa luta que ela vem trazendo, né, e óbvio,
como é que ela está nesse momento, né, da pandemia, do isolamento, né, as questões do vírus, né, enfim. Então, se você puder, Lana, começar, e logo depois a Nath vem. E, Nath, quero que tu fale do teu projeto, né, de todos os teus estudos de anos que você já vem fazendo, e mostrar um pouquinho para a gente, né, como é que a gente pode trilhar uma estratégia para contribuir e diminuir essa questão, né, dessa fobia aí que, enfim, que talvez esse seja o grande problema, né? Então, Lana, é contigo agora. Já. Boa noite a todos, a Todexes, a todos que estão aí nos assistindo hoje nessa live. Primeiro, agradecer à professora Tatiane pelo convite, né? É muito importante falar, principalmente porque o mês de maio a gente não coloca só o 17 de maio, né? Como um dia importante para o movimento LGBTI, mas nós colocamos também o mês de maio, né? O mês de combate à LGBTfobia, o mês em que lutamos e que se orgulhamos de ser quem somos. Também temos o 15 de maio. O 15 de maio é o Dia Nacional de orgulhar-se de ser travesti transexual, né? E aí, meu nome é Lana Larra, para quem não me conhece, eu sou ativista LGBTQI, estou como segunda adjunta da área de mulheres trans da Aliança Nacional LGBTI+, né? Hoje eu sou militante, sou colaboradora da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB Pará, e também sou colaboradora da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, né? Lembrando que tudo isso, meus amores, é voluntário, nada eu recebo para fazer esses trabalhos, tudo é dedicação, é por resistência, é pelo nosso povo, é pelas nossas, é pelos nossos, é pelas nossas mulheres trans, travestis, é por as nossas mulheres lésbicas, por nossos homens bissexuais, gays, que eu construo essa luta e esse movimento. Então, a importância de hoje poder ter uma live que eu possa falar mais um pouco disso, né? Mais um pouco do que é ser resistência. Porque eu trabalho com a seguinte ideia, com a seguinte coisa, que resistência é ter que resistir. Os nossos corpos, eles são resistências diariamente com o mundo preconceituoso, com o mundo LGBTfóbico, com o mundo machista, racista, que mata, porque sabemos que mata. E o mais doído para mim hoje, e professora Nath, é falar o quanto o número de morte de mulheres trans aumentaram durante quarentena, durante pandemia. O número de morte de mulheres durante pandemia, mulheres trans aumentaram muito. Eu não estou falando de qualquer coisa, não, meus amores. Eu estou falando de vidas. Independente de cor, de sexo, de identidade de gênero, somos seres humanos. Somos seres humanos que temos direitos e deveres. Somos seres humanos que temos que ter respeito. Somos seres humanos como você, heteronormativo, cis. Somos seres humanos independente da sua cor, da sua religião. Somos seres humanos. Eu tenho uma coisa comigo que é o respeito. Eu não preciso ser uma travesti para apoiar a luta das mulheres trans. Eu não preciso ser uma lésbica para apoiar a luta das mulheres lés. Eu tenho que entender que essas pessoas não são diferentes. E que o mundo é maior do que o seu próprio mundo. E são essas coisas que faz hoje eu estar aqui. Lana, foi difícil? Você imagina. Quando você se assume para sua família. Você imagina quando você passa todo o processo de expulsão de casa, de não ter para onde ir, não temos políticas públicas. E quando você chega na rua, porque muitas acabam indo para a rua. Tem o apoio da família, não tem o apoio de ninguém, vão morar na rua. E muitas dessas pessoas acabam indo para o mundo da prostituição.
não se prostituem porque querem. Se prostituem porque é imposto para essas mulheres trans que têm que se prostituir porque não tem outra saída. Então, vou falar sobre o 17 de maio, para quem não sabe. O 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Foi nos anos de 1990 que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decide tirar do seu papel que ser um LGBTI seria distúrbio mental, seria doença. E nesses anos de 1990, eu imagino quantos homossexuais, quantas mulheres trans, antes de sair da OMS, tiveram que morrer para conquistar esse direito. Eu não vou falar sem lembrar dos que já morreram para que eu estivesse aqui hoje. Eu não posso ser injusta. Eu não posso esquecer que antes de Lana Larra estar aqui hoje, podendo falar com vocês, conversar com vocês, contar um pouco do movimento, houve lá atrás pessoas que começaram essa luta. E que eu tenho certeza que não foi fácil. Dizer para vocês que você que é professor, você que é aluno, você que é estudante, você que é funcionário público, olhe no seu espaço de trabalho. Quantas pessoas LGBTI você tem lá? Quantos colegas de sala você tem na sua sala que seja LGBTI? Vários, né? Alguns nem se assumem pelo preconceito. Agora eu pergunto para vocês, quantas mulheres travestis e transexuais vocês têm? Quantos travestis sexuais tem na sala de vocês? Fazendo graduação? Fazendo um curso técnico? Temos que falar da realidade. Eu não posso vir aqui e ser amorosa. Eu tenho que vir aqui e tocar, às vezes, na ferida. Para doer. Para as pessoas se sentirem e pensarem. Eu abraço. Eu dou carinho, dou respeito. Mas eu tenho que entender que são vidas. E durante todo esse tempo, nós temos tentado construir, mesmo em tempos sóbrios, com um presidente machista, LGBTfóbico, racista, tentado construir um mundo melhor para as pessoas LGBTIs. Onde podem ter os direitos de viver, de saúde. Eu mandei o convite para o Facebook da professora Tatiane, né? E mandei uma mensagem no Facebook para ela. Eu falei, professora, compartilhe a nossa arte da nossa campanha do movimento LGBTI. Estamos arrecadando. Pessoas LGBT estão passando fome. Ah, mas o auxílio emergencial. Não, meu amor, você está muito enganado. Você está muito enganada. Porque o auxílio emergencial, ele tem critérios, ele tem burocracias. E aí que está sendo mais atingido são aquelas pessoas que sempre tiveram vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, que são ainda mais agora com a questão da pandemia. Você imagina ser LGBTI, negra, periférica, um mundo preconceituoso. É mais difícil ainda. Bora lembrar de Marielle, mulher negra, lésbica, bissexual. Marielle era bissexual. Mulher negra, bissexual, periférica, que veio da favela e foi morta. Mas não foi morta por questão política. Ela foi morta porque ela mostrava o seu local de fala. Ela foi morta porque ela cobrava. Ela foi morta porque ela defendia. Ela foi morta porque ela sabia qual era o papel dela como parlamentar ali.
Por isso que ela foi morta. Então, dizer para vocês que o 17 de maio hoje é um marco. Mas é um marco de luta. Já conquistamos muitas coisas, como recentemente agora a decisão do STF sobre a questão da doação de sangue. Mas temos muito mais a conquistar. Eu não sei se amanhã eu posso estar aqui falando novamente com vocês ou outras vezes. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é: respeitem a diversidade. Não crie o seu mundo para os outros, porque o seu mundo vai muito além do que você possa imaginar, do que você possa sentir. Eu quero dizer para vocês: se você vê uma pessoa LGBTI passando necessidade e puder fazer uma doação, doe. Porque a fome, em tempos de pandemia, está doendo. Para muita gente. Agora vocês imaginem para quem sempre teve vulnerável à sociedade. Situação de vulnerabilidade. Se você tiver condições, doe 1 quilo de arroz para uma pessoa LGBTI. Faça uma pessoa LGBTI sorrir. Porque muitos não sabem nem o que é amor. E muitos não sabem nem o que é sorrir. Não sabem. Lana, Não eu sabem mesmo. posso. Você quer continuar? Quer parar um pouco? Vou parar um pouco. Eu acho que é muito importante a tua fala, sabe? É muito importante a tua presença aqui, Lana. Porque acho que tanto a Tatiana quanto eu, e assim como muitos pesquisadores e pesquisadoras cis, hétero, né? E pessoas que militam no campo de direitos humanos, mesmo sem pesquisar, né, a questão LGBTQI, todos, né, se solidarizam, né, e assumem essa luta como sua, né, como dessa população, né, que historicamente foi excluída, foi invisibilizada, né, e estigmatizada, e, portanto, né, eu considero que é muito importante, é fundamental sempre, né, quando a gente trata dessa temática, que a gente tenha um trans, um gay, uma lésbica, né, e um militante, né, um sujeito que possa trazer a sua fala e a sua vivência. E dói, né? Muitas e muitas vezes dói. E aí é que tá, eu vou assim, fazer uma breve pontuação e vou deixar que você continue, né? Permito que você continue. Aí é que está uma questão. Esse tipo de pesquisa, né? Ou, aliás, o tipo de ciência que a gente produz, não é uma ciência que acredita na neutralidade. Pelo contrário, é uma ciência política, né? Porque ela trata de garantir, de pensar em vidas, né? A gente não está tratando de objetos, né? De uma forma distante. São pessoas que morrem todos os dias, né? Em um minuto que eu estou falando aqui, várias, né? Mulheres trans, pessoas trans estão sendo mortas nesse minuto, né, no Brasil. São jovens que estão, inclusive agora, nesse contexto de pandemia, né, sofrendo violência doméstica, né, precisando negar sua sexualidade. São jovens, meninos, meninas, né, que se suicidam, que se evadem da escola, né? Portanto, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, falando do meu lugar, né, não são
números, são pessoas, são vidas, e por isso que a emoção, a dor, o envolvimento está sempre presente, né, nesse campo de pesquisa. Então, a tua fala, ela é muito verdadeira, né? O teu choro é muito verdadeiro, né? Porque é isso que as pessoas sentem, é fome, é dor, né? É violência, né? Então, eu nunca vou saber o que a Lana passa, nunca, nunca, né? Porque eu estou em outro lugar, né? A minha fala parte de um outro lugar. Uma mulher cis, hétero, branca, classe média, né? Mesmo que tenha vindo de origens, né, sociais interioranas, minha mãe é analfabeta, trabalhadora rural, lá de Pernambuco, mas são outras experiências, né? Então, são histórias. E por isso, Lana, eu me sinto muito solidária a cada pessoa, né, LGBT, QI+, a cada sujeito, né, que escolhe vivenciar a sua sexualidade da forma como lhe faz bem, como a Tati disse, né, lhe deixa feliz, né? A gente está tentando garantir, né, que as pessoas elas possam ser livres, né, que garantam direitos, que tenham seus direitos garantidos, né, no nosso país. Acho que é importante tu voltar e continuar, né, se você quiser continuar a tua fala antes de eu falar do nosso projeto. Só deixar uma questão para vocês, professora Nath, a professora Tati, que dizer nunca, professora, nunca chamem uma pessoa de um trans, né? É uma trans, é o trans, porque tem os homens trans, né? E, pessoal, vou deixar com a professora para apresentar o projeto dela. Eu falei, eu acho que eu já falei até demais, mas assim, eu vou estar aqui para perguntas, dizer para vocês que a bandeira que hoje eu levanto é uma bandeira colorida. Vocês já viram o arco-íris? O arco-íris é de que cor? Ele é colorido. E o arco-íris, ele brilha no céu e dá uma luz tão bonita. E quando a gente carrega a nossa bandeira, nós carregamos na costa o arco-íris que é formado no céu. A nossa bandeira é colorida. É colorida porque amamos. É colorida porque respeitamos. É colorida porque temos sentimentos. É colorida porque temos locais de fala. Podem apagar uma, 2, 3 vidas LGBTI, 4, 5. Já apagaram tantas. Só não vão apagar a nossa essência. Não vão apagar o nosso jardim. Não vão apagar a nossa história. E muito menos a nossa resistência. Lana, isso mesmo. Eu vou pegar essa última fala aqui de um comentário interessante. Um colega aqui, Estuário Ramos, colocou: estou solidário a ti, continues grande. Acho que, principalmente, né, quando tu disse, falei demais, não, o momento é teu. A ideia é exatamente, né, pegar esse espaço que a gente tem aqui, mas te entregar, porque ele é teu, né? E aí, continues grande. E aí, professora Nath, fala um pouco do teu projeto, porque é importante entender que dentro da academia também, como tu falaste, né, estamos preocupados em entender o processo histórico de como tudo isso chegou, mas que ações, né, enquanto principalmente a educação tomar para tentar fazer um direcionamento, para tentar fazer a inclusão, né? Quando a gente trabalha no IFPA, eu e a professora Nath, mas eu acho que esse papel da inclusão dentro das nossas instituições, dentro da nossa sala de aula, é muito importante, e a gente ainda precisa lutar por isso, né? Então, estou aqui ansiosa para saber esses teus dados. Eu sou historiadora de formação,
Sou professora do IFPA Campus Belém, e há alguns anos, né, acho que assim, as questões de gênero e sexualidade eu estudo desde sempre, desde 2001. Mas eu me concentrava, Lana, muito nos estudos sobre mulheres, né, sobre a condição das mulheres, a representação feminina na mídia, sempre numa perspectiva feminista. O que é que aconteceu? Em 2015, eu vim morar no Pará e vim por um processo, acompanhando o meu companheiro, né, por um processo administrativo, vim dar aula no IFPA Campus Belém. Acho que foi no Campus Belém que eu já te vi algumas vezes, na Sim, já militância, tive, né, no tive. movimento estudantil nas ruas, pela educação. Eu te conheço da militância, né? Quando a Tati falou, eu lembrei muito de você, porque também sou militante dos direitos humanos, dos direitos dos professores, Eu tive no né? E IFPA aí, com vários professores do IFPA, eu tive em mesas do IFPA, né? Eu tive nas eleições do DCE, do IFPA, já participei de muita coisa no IFPA. Daí ajudei os meninos a fechar a rua pelo IFPA, né? Então, exato. E aí, Lana, me chamou muita atenção quando eu cheguei no Campus Belém, por volta de 2016, quando eu iniciei minha prática docente, a presença, né, de estudantes que destoavam, né, daquele padrão, por exemplo, da instituição onde eu tinha vindo, que era uma escola de aplicação dentro da universidade, de educação básica, e que essas discussões e a pauta da sexualidade não aparecia. Então, eu percebi, né, muitos estudantes, meninos, particularmente, nesse momento, eram meninos, usando saias, colocando um batom vermelho, né, faltando uma sexualidade ali, um corpo, que eu chamo um corpo político, né, dizendo, olha, eu estou aqui, né? Eu sou diferente, eu tenho minhas diferenças, eu tenho minhas pautas, né? Contudo, havia dentro do campus, né, um silenciamento, uma invisibilidade sobre esses sujeitos, né? E seus desejos. Até que em 2016 a gente teve a ocupação do Campus Belém, no processo de ocupação do campus, e nós tivemos o festival Bicha Resiste, muito interessante, né? Um festival protagonizado pelos alunos LGBT do campus, né? Puxado por um aluno chamado Josafá Nascimento, né? Um carinhoso abraço para o Josafá, né? Porque ele foi o idealizador dessa ação chamada Bicha Resiste. Isso naquele momento, eu lancei um olhar, né, antropológico de estranhamento para aquela ação, e, de repente, eu me vi levada, né, por esses estudos sobre sexualidade e juventude na educação profissional tecnológica. E aí foi qual foi a questão que me arrastou ainda mais para esse debate, né? Foi perceber que, quando eu olhava os dados, né, da sociedade, das ONGs, da militância sobre a mortalidade LGBT, a exclusão do mundo do trabalho, né, ou o subemprego, né, 90% da população trans, por exemplo, vive da prostituição, 90%. O que 95. significa... Oi? 95%, né? 95% das mulheres trans, da população trans, hoje Mulheres está na trans prostituição. prostitutas. O que 5% não significa que estão em trabalhos formais. Talvez 1%, né, esteja em trabalho formal. E aí, o que é que eu percebi? Como instituição de educação profissional e tecnológica, né, nós não podíamos ficar alheios a esse debate, né? E aí, o que é que acontece? Comecei a trocar ideias e a construir, né, me aproximar de redes de pesquisadores, né, de outras instituições que tratavam essa temática. Hoje a gente tem
um projeto coordenado pelo professor Avelino Neto, no IFRN, do IFRN, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mas que participam o Instituto Federal do Pará e o Instituto Federal de Pernambuco, em que a gente tenta compreender a dor e o sofrimento dessa juventude LGBT dentro dos campos, né, do campus Belém, do campus Recife e do campus Natal Central, no Rio Grande do Norte. Isso também fazendo parceria com pesquisadores internacionais. Por quê? O que é que a gente percebeu? Né, que muitos desses jovens, né, eles não têm uma assistência estudantil adequada, né, e essa pesquisa nos levou a perceber que a assistência estudantil é extremamente precária, né, as psicólogas e assistentes sociais dentro dos campos, elas estão sobrecarregadas, né, porque a pauta principal para esses profissionais é a assistência estudantil, no caso, o recurso estudantil, e esses jovens, eles chegam né, no que a gente chama assistência estudantil, e eles não têm um acompanhamento, né? Então, o que é que acontece? Os números mostram evasão, suicídio, automutilação, né, bullying, todo tipo de violência, né? E aí a professora Tati pergunta que estratégias, né? Existem estratégias oficiais, né, que inclusive no campus Belém existe, por exemplo, uma resolução, a 363 de 2017, que garante o uso do nome social, mas a gente já sabe que o uso do nome social, né, não garante, né, uma inclusão de fato e de direito, né? Esses jovens, eles ainda continuam estigmatizados, tanto que no campus Belém hoje a gente tem um processo movido por uma aluna do ensino superior que se sentiu incomodada porque a menina trans do ensino médio faz uso do banheiro, né, feminino, obviamente, né? Então, e aí o que é que acontece? Como é que a gestão lida com isso? Não lida, silencia, né? Então, a pesquisa, ela tem mostrado que ainda há muito, né, a ser discutido, problematizado, visibilizado, né, em relação à juventude LGBTQI+, dentro dos campos, dos institutos federais. E, principalmente, eu tenho uma aluna, Natasha Nogueira, desenvolveu uma pesquisa de final de curso, ela é pedagoga, e ela identificou um desconhecimento, um silenciamento, uma ignorância, no sentido de ignorar, né, de não conhecer ou de não querer conhecer, dos professores de um curso técnico, né, do ensino médio, que não, em relação a essa temática, em relação aos jovens presentes em sua sala de aula, lidam como se aquilo não lhe dissesse respeito, né? Como se o fato de ter aqueles jovens ali passa como se não tivesse nenhuma relação com o conteúdo que eles estão tratando, com a forma como eles abordam o conteúdo, com a forma como acolhem essa juventude, entende? Então, ultimamente, a gente tem tentado mapear, né, os números da assistência estudantil, tentando gerar, né, consolidar esses dados nos institutos. Essa é uma pesquisa financiada pelo CNPq, coordenada pelo professor Avelino, então a gente desenvolve também no campus Belém, e a ideia é consolidar esses dados para que gere políticas públicas, né? Por exemplo, eu tenho uma outra aluna, a Jéssica, que faz a pesquisa sobre o uso do nome social ao uso do banheiro dentro do campus, né? Os desafios nessa acolhida desses estudantes. E a Jéssica,
já identifica, né, como essa juventude, mesmo tendo nome social reconhecido, como eles ainda se sentem excluídos, estigmatizados, né, como se fosse uma política incompleta, entende? E o campus, mesmo o IFPA tendo essa resolução, não se percebe formações, práticas educativas, há um Sabe por, desconhecimento. sabe por quê? Que assim, eu vou para para aquele ditado que tem, né? Que eu uso muito. Eu não sou preconceituosa, mas, Né? sabe? Então, eu sou o reitor, faço a resolução, indo, parabéns, tá dando maior Uhum, apoio, uhum, mas eu não faço formação com professores, não faço formação com estudantes, eu não dou palestra, eu não chamo reunião, não chamo debate para falar sobre sexualidade, né? E é o que uhum, muitas instituições fazem, seja ela pública, seja ela privada, seja o Estado, seja. Né? A gente tem um grande problema com isso nas instituições, nas escolas. Porque o que é que acontece? Eles acham, eles acham que não é importante falar sobre isso, porque tem adolescente, porque tem criança, porque sabe que não é importante. E aí eu fico imaginando e pensando aqui, pensando e repensando, que quantas mais vidas LGBTI terão que ser mortas para eles entenderem que temos que falar sobre isso? Né? Que quantas vidas vamos ter que perder? Já perdemos muitas, várias, diversas. Então, acho que o momento dos DCEs, dos grêmios estudantis, do movimento estudantil como um todo, é garantir não só a luta na rua, mas também garantir que nesses espaços tem esses debates. Tem essas formações, cobrar das direções de escola, cobrada dos reitores, né? Cobrado dos institutos, das coordenações de cursos, que possam ter isso dentro das instituições, gente, dentro das escolas. Porque doutor. porque precisamos entender que todo mundo é importante, que todo mundo precisa de educação, todo mundo é direito de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Mas só que eu violo esses direitos, eu coloco resoluções e resoluções e resoluções, mas eu não entendo que não basta só resolução. Porque só a resolução não me ampara. Eu preciso muito mais do que resolução. Eu preciso Claro. que tenha informações, eu preciso que tenha debates, eu preciso que tenha conversa, eu preciso que tenha bate-papo, eu preciso que tenha... Então, o papel do movimento LGBTI, o papel de pessoas militantes LGBTI vai muito além do que vocês possam imaginar. A gente carrega milhares. Eu sou a segunda adjunta da área de mulheres trans da Aliança Nacional. É um trabalho voluntário, né? Eu carrego na costa a vida de pessoas travestis e transexuais do Brasil inteiro, junto com mais 3 companheiras. Uma da Bahia, outra de São Paulo, outra do Rio de Janeiro. Lana, a gente entende, né, que o papel da educação, né, é fundamental, né, e por isso, quando a gente, né, constata, né, que tem a resolução, né, que garante o nome do uso social, né, ter a presença dessa juventude, né, por si só, naquele ambiente, sem garantir, né, o protagonismo, né, a escuta atenta, né, isso daí realmente não é o que a gente espera, né? A gente quer uma inclusão, né, de fato e de direito, né? E por isso que o tipo de pesquisa que a gente produz é o que a gente chama de pesquisação. Né, as minhas alunas, o trabalho de conclusão de curso da Natasha saiu com a proposição da gente implantar no Campus Belém. Infelizmente, essa pandemia interrompeu, mas a gente já está trabalhando nisso, que é uma proposta de resolução, né, para implantar o Observatório da Diversidade no IFPA.
né, um observatório em que a gente possa constantemente, a partir dos grupos de pesquisa, né, que tem, inclusive, a juventude LGBT como estudantes da iniciação científica, como estudantes de mestrado, de especialização, garantir que essa juventude continue estudando, né, que eles sejam protagonistas de suas pautas, mas que também estudem outras coisas que eles queiram, né, e possam ter um futuro profissional de sucesso, né, de empreendimentos, né, e aí a gente quer esse observatório da diversidade, em que a gente possa estar constantemente monitorando os casos de violência, de estigma, de preconceito, fazendo mediações com a família, né, tentando que a escola, né, o instituto, porque a gente trabalha com estudantes do ensino médio integrado, né, não são apenas estudantes de licenciatura, como na universidade, né, de graduação, existem os estudantes do médio integrado, e é muito mais delicado, né, por exemplo, para esses jovens terem o direito ao nome do uso social, não sei se a professora Tati sabe, mas se ele for menor de 16 anos, a família tem que vir, tem que passar por uma equipe multidisciplinar, né? E aí vocês sabem, né, como muitas vezes esses jovens, a pesquisa das minhas alunas tem mostrado que o campus, né, o IFPE, o Campus Belém, nesse caso, mas eu sei também lá em Paragominas, porque eu tenho a professora Kátia Bárbara, que trabalha em Paragominas e que pesquisa conosco, a professora Conceição Rodrigues, no campus de Marabá, industrial também, o professor Jaime no campus de Paragominas. Então, a gente tem uma certa visão mais geral do IFPA, não só do campus de Belém, em que esses jovens, né, que estão, né, nessa busca de compreender sua sexualidade, ou já sabem exatamente o que querem, eles têm o campus como lugar de liberdade, de vivenciar quem realmente eles são, né? E aí a família, né? Por exemplo, a exigência que, né? É uma portaria do MEC, a resolução segue, mas coloca esse jovem numa situação extremamente delicada. Muitos não pedem o nome do uso social, por quê? Porque eles vão ter que se abrirem com a família, né? E muitas vezes eles sofrem violência, né? Física mesmo, né? Não é só psicológica. A gente sabe de casos de violência física, de pai que estupra a filha para garantir, para dizer para ela aprender a gostar de homem. São absurdos, né? Então a gente está falando de coisa séria. A gente tem trabalhado nessa questão do nome social dentro das escolas das instituições. Nós, antes de tudo, toda essa pandemia acontecer, o movimento LGBTI Pará até solicitou uma audiência pública com o Ministério Público Federal, com deputados, vereadores do Belém, prefeito, governador, etc., justamente para falar nessa situação, porque assim, nós partimos da seguinte questão, que é o trabalho familiar, né? Porque quando um LGBTI se assume para sua família, e principalmente se a família é uma família evangélica, daquelas, sabe? Né? Uhum. Então, o que é que acontece? Aí a situação fica muito mais difícil, né? E aí, o nosso dever, enquanto movimento, é que todos possam ter o seu direito respeitado como LGBTI, né? E nós sempre falamos com os professores e tal, que olha, galera, tudo bem, mas a mulher trans, o homem trans, o menino trans, ele não pode falar para a família, mas vai dar consciência de cada um saber que tem que respeitar. Que, querendo ou não, é ser humano, tem que respeitar. Caso a pessoa, por mais que exista uma resolução, mas se o adolescente, que isso fique bem claro, gente, se o adolescente, seja uma mulher trans, seja um homem trans, se sente ofendido ou ofendida, ele pode sim fazer uma denúncia. Ele pode ir lá na delegacia de combate à LGBTfobia, ele tem todo o direito, e ela tem todo o direito de fazer uma denúncia. Independente se o pai autoriza ou não.
Se é aquela menina trans, aquele homem trans, chegou com a professora, com o professor, com o amigo, com a amiga, e disse: Olha, eu quero ser chamada assim e não assim, e a pessoa continua insistindo, ela pode denunciar. Ele pode denunciar normal. Aí vai começar aquele trabalho. Chama a família, chama daqui, chama dali, conversa daqui, vai começar aquela relação interfamiliar. Entende? Hoje nós não temos, infelizmente, nós não temos assim um espaço que possa do Estado, um espaço do Estado, né? Seja de nível federal, estadual, municipal, nós não temos assim para dialogar sobre esses conflitos familiares de pessoas LGBTQI. Tanto porque, para muitos políticos, nossas vidas nem importam. Né? Exatamente. Não estão nem aí para nossas vidas. E a gente tem que, por isso que a gente diz que é resistir para existir. Né? Porque todo dia a gente tem que matar um leão. Seja na rua, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, todo dia a gente tem que matar um leão. E aí, a gente acaba pedindo a consciência mesmo, a questão da humanidade, da pessoa ser humana. Da pessoa ser humana saber respeitar o outro, como ele, como ela, como Alex, querem ser chamados ou chamadas. Exato. E aí o que a gente percebe, Tati, só para eu não sei se ficou claro o projeto que a gente está desenvolvendo, né? Sim. É um projeto que Eu quero tenta. saber por que Castelhão não está nesse meio. Né? Eu não Depois a gente conheço nenhum. Sim, não conheço tem uma alguém do professora Castelhão. legal. Tem uma professora ótimo, bem quero legal. conhecer. Ótimo. E aí, assim, mas a nossa constatação, de um modo geral, para concluir, né, acho que esse foi o dado mais alarmante que tem surgido na pesquisa, é a precariedade do sistema de assistência estudantil dentro do IFPA, do IFRN, do IFPE, né? A gente não tem psicólogos e psicólogas, né, à disposição suficientes para fazer esse atendimento e essa acolhida dessa juventude, né, que tem tantos. Vou deixar o meu contato. A professora Tati tem, ela pode estar lhe repassando. Eu tenho em contato de alguns psicólogos, algumas psicólogas que são LGBTIs, né? Eu conheço tenho até Lia. A Sofia. Eu tenho até tentado, porque assim, eu não sou psicóloga, né? Eu só sou uma militante, também não trabalho, tá? Lembrando que essa casa também não é minha, que vocês estão vendo aqui atrás, nada é meu, estou na casa da professora Tati. Ela está no não é na minha casa. Está na minha antiga casa. Aí ela ficou para cá isolada por causa do coronavírus, ela tá para lá. Depois a gente se encontra de novo com a máscara. E aí, o que é que acontece? É uma situação bem complicada, mas a gente tem tentado dialogar, professora Nath, para atender essa juventude, para tentar conversar tanto porque, assim, o número de suicídio de pessoas LGBTIs aumentou de 30% para 40%. O número de mortes de mulheres trans durante a pandemia sobe de 45% para 55%. Né? E fora aqueles e aquelas que ainda não se assumiram por medo. Porque se fora da pandemia já é difícil, imagine em tempos de pandemia. Tanto porque no estado, no Pará, não tem uma casa de acolhimento específica para pessoas LGBTIs. Ponto. E quando essas pessoas LGBTIs vão para abrigos e tal, elas vão para abrigos heteronormativos cis. Né? E muitas das vezes, mesmo que seja abrigo, elas acabam sendo abusadas sexualmente. É que nem LGBTIs no cárcere. Privadas e privadas de verdade. Teve que falar sobre os LGBTIs em cárcere, sim, porque são pessoas. Independente do que fizeram, são pessoas. Claro. Né? E a maioria dos LGBTIs hoje que são presos é por droga. É por tráfico de droga. Sabe? Mas, Lana, tem trabalho. Mas espera aí, tem trabalho para você heteronormativo cis. Agora, para uma mulher trans, é muito difícil ela acessar o mercado do trabalho.
Porque a primeira coisa que a pessoa pergunta não é o nome dela. Qual é a orientação sexual dela? Exato. Né? E a gente tem que ver como a gente vai agindo. Só para falar com a Natasha Nogueira, né? Por isso a necessidade de discussão da temática de diversidade sexual no contexto educacional, como também a questão da própria LGBTfobia, para deconstruir o pensamento heteronormativo. Esse aspecto deve ser trabalhado por toda a comunidade estudantil. Eu não digo só a comunidade estudantil, eu digo que Natália, os professores ele têm um grande papel fundamental nisso. Né? Porque são formadores de opiniões, são pessoas que já estão, né, com nível educacional mais elevado. Conscientizar o jovem e a juventude dentro da sala de aula que tem que respeitar o amigo, a amiga, independente do que seja. Né? Mas também temos problema com professores que são heteronormativos e cis evangélicos. Isso, exato. Muitos. Né? E aí, como se lidar? Eu costumo dizer, agora eu estava até falando para a professora Tati, eu vou falar aqui também. Olha, gente, eu sou muito sincera. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. Só lamento. É aquela coisa assim. Eu não tenho nada contra as igrejas evangélicas. Por mim, a igreja evangélica pode estar escrita até a volta de Jesus, anos de 2000, não sei quantos anos. O meu problema não é com as igrejas evangélicas. O meu problema é com o que elas pregam. A forma que elas pregam, a forma que elas transmitem as coisas, porque foi por elas, e sem se falar pela Igreja Católica também, romana, tempos passados, que começou o preconceito contra pessoas LGBTIs. Que começou as mortes, as perseguições. Mas, muito antes de Jesus, já existia o homossexualismo. Para quem não sabe, César tinha um caso com seu segurança romano. Né? Então, precisamos construir um mundo diverso. Temos que entender que o mundo ele é diverso. Que a professora Tati não é igual a mim, que a professora Nath não é igual a mim, que eu não sou igual a ninguém. Não, nós somos diversos. Cada pessoa tem seus defeitos, suas qualidades, seus valores. Todo mundo tem. E temos que entender que o respeito, quando a gente entender essa palavra, respeito, é necessário, quem sabe a gente consegue um mundo melhor. Mas, infelizmente, quando a gente não entender que o outro tem direitos, que o outro tem deveres, que eu tenho que respeitar o outro, sem aquela questão eu respeito mais o mais, sem esse mais do lado, aí sim, quem sabe a gente constrói um mundo melhor. E é por isso que a gente luta de hoje. É por isso que eu dou essa carinha aqui, a tapa para quem quiser. Hoje eu discuti com a Dermalo dentro da OAB, não tive medo, da Vivinha. Eu discuto com qualquer político que seja meter a mão na cara se for preciso, porque eu digo, professora Tati, que pelo meu povo, pelo meu movimento, pela minha bandeira, e não é bandeira partidária de A, de B ou de C, é bandeira LGBTI, é bandeira trans, eu vou até o fim. Eu vou até hoje mais consequências. Porque é só assim que a gente muda as coisas. A gente tentou por muito tempo diálogos. A OMS só ouviu a gente quando? Quando foram para a rua. Quando fecharam rua, quando pessoas naquela época foram criadas várias ONGs e fecharam rua. Né? Então, é uma situação que nós temos que pensar, ver e rever. Eu digo que todo dia nós temos que se construir. Nós temos que se analisar. Eu acho que o tempo de pandemia também é isso, sabe? Se analisar, se refletir, se repensar. Né? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito que está machucando o outro? O que é que eu tenho feito que está machucando a outra? Será que eu tenho respeitado o espaço? Sabe? Então, eu acho que é isso. Lana, acho que Lana, Tati, quer falar? Não, só para mediar aqui um pouquinho, a gente já está 55 minutos, o papo está maravilhoso, só para avisar vocês. Vai uma hora, né? Isso, já. E aí, na verdade, para a gente ir começar a finalizar as nossas falas, mas deixar aí aberto para quem depois quiser interagir. Tem alguns comentários que acho que a gente pode interagir aqui com a galera. E aí, Nath, se puder já incorporar essa conclusão, essa finalização, para a gente já ir direcionando, não estou dizendo para parar, mas para a gente já começar a encaminhar pelo avançar da hora.
Não, como considerações finais, né, eu acho que é importante, então, destacar que a diferença, ela não pode justificar a desigualdade, né? Esse é o grande desafio. Somos diferentes, né, mas não devemos aceitar a desigualdade, né? Esse é que é o grande desafio. E elevar a escolaridade da população trans, né, na verdade, da população LGBTQI+, é um desafio e deve ser um compromisso de cada educador, cada educadora, cada instituição, né? Elevando essa escolaridade, eu tenho certeza, né, que a gente tem que vocês têm, né? Já que eu sou cis, eu vou dizer vocês têm. Essa população tem muito potencial. A gente já tem visto agora, felizmente, lindos exemplos de pesquisadoras, de professoras, doutoras, mulheres trans, né? Homens trans. Eu conheço alguns profissionais, como a Lia, como o Davi Miranda, né, como a Isabela Santorini, né, são profissionais das mais diversas áreas, né, que adentram o mundo do trabalho, né, adentram inclusive o mundo intelectual, da pesquisa, né, e então é preciso que a gente rompa com o estigma, né, de que essa população vai sempre ser manicure, pedicure, né, prostituta. Esse é que é o desafio. E como Instituto Federal, eu acho que a gente precisa pautar, pesquisar, gerar dados e subsidiar para que as políticas públicas, né, transformem suas políticas, né, acolham e potencializem essa juventude para o mundo do trabalho, para transformar esse mundo do trabalho tão excludente. Carlos Silva disse que LGBT é um pouco dividido, assim como de esquerda e direita, mas mesmo com propósito. Como? Ele disse o quê? Eu não escutei. LGBT é um pouco dividido, assim como de esquerda e direita, mas mesmo propósito. Carlos, não é que sejamos divididos. Nós temos pensamentos e atitudes diferentes, né? Como eu acabei de falar, ninguém é igual a todo mundo. Tem coisas que vão nos unir, tem coisas que não vamos concordar, e nem somos aqui para concordar com tudo, com o Todd, a todo momento, a toda hora, com tudo que a professora Nath fala. Não, temos nossas diferenças de pensamentos. Mas tem uma coisa que nos une, que é muito forte, que é a população LGBTI. E aí, quando a gente une essa população, a gente esquece dessa parte de divisão, que a gente diz que a gente não é dividido, a gente é unido. E agora o movimento LGBTI está mais unido, porque parece que o governo Bolsonaro veio mesmo para a gente, né, e veio aí, né? E aí a gente está mais unidos. Agora, sim, claro que existem pessoas dentro do movimento, existem pessoas dentro do movimento LGBTI que querem se promover. Querem usar do movimento para se promover, e não usar do movimento para se promover e fazer a luta. Mas quer simplesmente chegar lá no poder e fazer acontecer. E aí, realmente, por isso não concordo. Mas a gente tem que ser unido, nós estamos bastante unidos, temos se dedicado a essa união bastante mesmo. E dizer para vocês que foi uma grande satisfação esse bate-papo. Né, quem quiser meu contato, a professora Tati tem, só pedir para ela. Desde já, eu já peço aqui para vocês, que ainda tem 17 pessoas assistindo, se essas 17 pessoas multiplicarem, né, o que eu vou falar aqui será bom. Gente, eu estou recebendo doações. Eu estou recebendo doações de alimentos perecíveis. Eu estou recebendo doações de roupas usadas, não precisam ser novas. Eu estou recebendo, então eu digo para vocês agora. Agora vai o recado de uma mulher. Não vai o recado de uma militante. É de uma mulher trans. Enquanto eu estou aqui com vocês, meu celular está cheio de mensagens de pessoas LGBTI pedindo um prato de comida e uma cesta básica. Eu não tenho para dar. Vou conversar com você. Doe. Faça o bem sem olhar a quem. Que você vai se sentir muito melhor. Veja o lado da pandemia não só como um lado ruim. Eu sei que está sendo difícil.
Mas tem pessoas que podem doar. Doe 1 quilo de alimento. Lana, não posso doar alimento, eu posso doar uma continha de dinheiro. Pede meu número para a professora Tatiana, para a professora Tati. Ela vai dar. Entre em contato. Meu Facebook, Lana Larra. Doe. Ajudem. Faça suas doações. Porque pra gente fazer uma pessoa LGBT sorrir é a melhor coisa do mundo. É isso mesmo, Lana. Acho que esse é o recado. Eu compartilho aqui com você, que eu puder te ajudar nesse momento, usar os meus espaços, né, para colocar o teu pedido, para principalmente pedir que as pessoas tenham mais paciência e entendam, estudem. A professora Nath falou uma coisa muito legal, né? O IFPA tem ali um papel de educação e que, às vezes, as pessoas elas se negam a entender, a ler, a estudar, a compreender. E isso não facilita muito. Então, que eu tento, né, que enquanto professora eu possa compartilhar todo esse conhecimento que eu adquiri aqui com vocês, assim. Eu estou aqui encantada pelo show que vocês deram, professora Nath, babei. Lana, cada dia mais que eu te conheço, né, fico mais encantada pela tua luta, mas principalmente me entendendo o quanto que eu preciso também me engajar para te apoiar, para te ajudar, e que esse momento, como tu falou, né, que esses 17 aqui possam replicar, possam, né, ajudar sem olhar a quem, eu acho que essa é a palavra, né, ajudar sem olhar a quem, e, enfim, e acho que a gente pode fazer uma grande rede de solidariedade, porque nesse momento o comer, né, estar alimentado é a prioridade de tudo e de todos. Então, Na segunda-feira, Tati, na segunda-feira, eu fiz uma engraçada. Minha semana começou fazendo uma live com a Rebeca, lá do Rio Grande do Norte. A gente fez uma live muito interessante também. E agora, terminando a semana com a Lana, e extremamente emocionada, porque lá a gente já dizia isso, sabe, Lana, que as pessoas precisam fazer as doações. Aqui tem você, né, como essa captadora. Tem o grupo Olivia, a Renata Transex também. A Renata Taylor. A Renata Taylor, né, várias mulheres trans nessa militância e superando a sua própria dor e suas próprias dificuldades para ajudar as outras. Conte comigo, eu vou me somar à professora Tati para a gente fazer essa transferência. E conto com cada um de vocês, meus alunos, minhas colegas, tem a professora Kátia, tem a Natasha. Vamos ajudar a Lana, vamos ajudar todas as mulheres trans nessa luta. O professor Otávio está aqui, professor. Bora ajudar. Manda aí para a gente. Professora Kátia, Paragominas. A gente não bate foto quando a gente entrega as cestas, por questões também de não expor, né, a pessoa LGBT que já estava passando por uma situação difícil, vulnerável. A gente não bate foto, mas a gente bate foto das cestas, a gente presta conta assim, né, batendo foto das cestas, fazendo uma nota de agradecimento, que é o mais importante. Então, eu peço para vocês, gente, doem mesmo, porque, olha, semana retrasada, a professora Tati doou algumas roupas de R$200, e os R$200 que a professora Tati me deu, eu mandei para uma mulher trans que já tinha adiantado, que precisava pagar o aluguel, porque ela estava quase para ser expulsa de casa, porque ela não tinha como pagar o aluguel dela. E a felicidade que eu vi dela, sabe? De poder ver ela sorrir, feliz, e dizer, Lana, obrigada. Né? Então, doe, gente, doe. Ainda mais que eu já sei que a hora que os nomes dos professores aqui dos comentários, que é o que vocês já falaram aí, né? Se preocupe, doe. Doe mesmo. É isso mesmo. E partilhando aí desse mesmo sentimento, né? Vou usar aqui o espaço para dizer que a professora Nath, outras amigas que a gente tem um grupo de mães, né, contribuíram com isso, a gente fez bastante doação, e como tu falou, a gente não precisou bater foto, a gente não publicou, porque eu acho que não é isso o momento,
Mas individualmente a gente prestou as contas, né? Como você falou, acho que esse que é o importante. Acho que nesse momento a gente tem que se unir e melhor, né? Se conectar, fazer esse imã, não da física que os opostos se atrasam, mas pelo contrário, né? Pela lei da atração. Aquele que tem a melhor energia, né? Que eu acho que é o que a gente está aqui, essa galera que está ouvindo a gente, nós três, se conectar, quem está nessa mesma sintonia, 1, 2, 3, que seja, já é melhor do que nada. Então, acho que é isso. Obrigada, muito obrigada. Só agradecer a vocês duas. Eu também só tenho que agradecer, gente, para quem assistiu. Assim, eu falo muito mesmo. Mas muito obrigado. Já a gente está na rua. Esse ano tem eleições municipais, né? Vamos fortalecer a representatividade LGBTQI+, né? Vamos fortalecer o protagonismo das mulheres trans nas urnas, né? Porque assim a gente também contribui para mudar a política, né? Institucional. É então, importante boa noite a vocês. Né, assim como você, como a Tati, né, e tantos outros, né, que militam, sejam protagonistas também da vida política, né? Desejar para vocês um bom início de semana. Dizer para vocês que meu WhatsApp é ligado 24 horas, então, mais uma vez, façam suas doações, viu? Parabéns pelo debate. Obrigada, professora Tati, professora Nath. Muito obrigada também. Eu me comprometo com vocês que assim que tudo isso passar, de organizar com vocês um dia, um sábado no IFPA de preparação de uma formação sobre Ótimo! Que bom! Maravilha, maravilha. Gratidão. Mas aquele abraço virtual gostoso. Abraço virtual. Pessoalmente. Tchau, queridas. Tchau, gente. Muito obrigada, meninas. Tchau. Tchau.